Boa noite, tudo bem? Tudo bem para você que está assistindo a reprise dessa live? E agora essa noite a gente tem uma convidada especial que é a Lani Lucena. Ela é psicóloga e eu vou fazer o convite aqui para ela. Eu conheço a Lani já tem algum tempo e aí quando surgiu esse assunto na minha cabeça sobre o autoconhecimento. Oi, tudo bem? Quando surgiu esse assunto na minha cabeça sobre a gente conversar um pouquinho sobre o autoconhecimento, nossa, eu pensei muito na Lani. Então, como eu estava dizendo, a Lani é psicóloga. Eu já mandei o convite aqui para ela, estamos só aguardando ela entrar, ela já está acessando. E enquanto isso, né, vamos chamando mais pessoas, vocês que já estão aí presentes, agradeço a todos, boa noite. E se vocês quiserem estar convidando outras pessoas para participar, o assunto de hoje é sobre o autoconhecimento, um assunto muito importante. Então vocês podem apertar naquele aviãozinho e enviar para alguém que vocês conhecem, que acha que gostaria de ouvir sobre isso, né? E a pessoa, se tiver online, ela já consegue assistir agora, senão ela pode ver depois, tá? Então, deixa eu fazer mais um convitinho aqui. O que tá acontecendo? Acho que alguma coisa eu fiz de errado. Tá aqui. Boa noite, Lani. Boa Oi, oi, noite. boa noite. Tudo bem, Lani? Tudo ótimo. Tudo Que bom. bom. E aí? Então, eu já estava conversando aqui um pouco com o pessoal, Sim. conversando, explicando que quando veio na minha cabeça o assunto sobre o autoconhecimento, me veio você já na cabeça, né? Porque a gente se conhece Olha, tem um tempo, né? já tem um tempo. E, e eu participei já de 2 programas seus que me ajudaram muito nessa questão do autoconhecimento, né? Uhum. E aí, sobre a. Bom, eu vou me apresentar, vou começar me apresentando. Eu sou Leila, eu estou em transição de carreira, sou fonoaudióloga formada há 17 anos e estou começando a atuar um pouco mais na área do marketing digital, na área de empreendedorismo digital. Então, por isso que eu fiz esse Instagram, esse perfil Dose Diária de Positividade. O meu intuito é ajudar as pessoas a ser mais positivas, otimistas, porque eu já passei por situações em que eu tive muita dificuldade e foram várias coisas que me ajudaram. Então, eu penso que tudo isso que eu vivenciei, eu posso estar ajudando também, né, de alguma forma, as pessoas que estão passando pelo que eu passei. Então, o intuito mesmo do meu perfil é esse. E aí eu gosto então de trazer assuntos que ajudem as pessoas nesse sentido, né? E o autoconhecimento está bem ligado com isso, né? E aí por isso então que eu te chamei. Agora eu quero que você se apresente. Nossa, assim, eu fiquei muito feliz, né, por participar desse movimento e quanto é importante a gente se ver como multiplicadoras, né, de Isso. ações importantes, coisas que promovam a saúde, o bem-estar, né, a saúde mental principalmente. Então, assim, eu recebi o convite com muita alegria mesmo, é uma honra estar aqui, né? Bom, com Eu que certeza agradeço. muitas pessoas não me conhecem, né? Eu sou a Lani, né? Eu vim aí do mundo corporativo, passei por uma transição de carreira, que acho que a Leila sabe mais ou menos um pouco da Sim, trajetória. Mais ou menos lá em 2014, né? Eu trabalhava com empresas, administração de empresas, enfim. E aí senti aquela pontinha de vontade de enveredar por outros caminhos, né? E acabei
fazendo uma formação em psicanálise e finalmente, assim, foi um local onde eu me achei, né? E através do autoconhecimento, mais ou menos entre 2014 e 2015, eu fui me trabalhando, né? Trabalhando várias questões, que nós somos, assim, feitos de camadas, né? Até Uhum. buscar o meu autoconhecimento e, assim, poder colocar em prática aquilo que as pessoas falam tanto, né? Amor é o que eu faço, né? Fazer o que eu amo, que a gente Uhum. vê bastante, né? Parece assim um tanto clichê, mas o quão é importante você se encontrar, né, numa área que você se identifica e que você está ali de forma plena. Então, é muito importante esse compartilhar, né, dessas experiências, talvez até incentivando, motivando pessoas que também estejam no mesmo lugar ou num lugar parecido e que ainda estão É. meio que, sabe, começando ali devagarzinho, no passo a passo. Então, a partir de uma fala, que foi o que aconteceu comigo, né? Uma Uhum. das falas que me despertou foi da Paula Abreu, em um dos cursos que ela Sei. fez. Ela, ela lançou uma pergunta que seria mais ou menos assim: aonde você quer estar daqui a 10 anos? E, porém, eu recebi aquela mensagem, né? E aí eu pensei, a única resposta que eu consegui encontrar é aonde eu não quero estar. Então eu fui trabalhando isso e cada vez mais eu fui tendo certeza que não era ali, naquilo que eu estava exercendo, que era ali onde eu não queria estar daqui a 10 anos. Então, a partir disso, eu assim, tive um estalo, né? É como se tivesse aberto assim, um grande clarão na minha mente e as portas foram se abrindo Tá até abrindo. isso. É isso. Eu sou psicanalista e pesquisadora dos benefícios da escrita, né? Que é o que a gente vai conversar um pouco É mais hoje. verdade. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao que você passou e acabou de comentar. Desde o momento que você, né, teve essa clareza de que não era por ali, por aquele caminho, até onde que você realmente conseguiu estabelecer o que você estava fazendo e tudo, o que você fazia com o amor que realmente você amava. Levou um tempo ou foi um período curto? Bom, assim, eu sempre, desde muito novinha, lá da adolescência, sempre fui uma buscadora. Assim, eu vou recordar algo que, de repente, eu até exemplifico muito para minha filha, né? Eu sou mãe, tenho uma filha de 16 anos. E eu falo um pouco assim, comparando as épocas, né? Que eu sei que são incomparáveis. É. Mas, assim, na cidade da minha mãe, na época que eu tinha a idade dela, que hoje ela tem 16 anos, eu lembro que tinha. Era tudo muito. Uma cidade bem pequena, não tinha tantas opções para cursos, né? E eu lembro que tinha um ônibus do Senac, que ele era tipo itinerante, né? Então ele saía parando de cidade em cidade, aí passava alguns dias ali. Então ele ficava mais ou menos uns 15 dias aquele ônibus parado, e aquilo me chamava atenção. E aí tinha uns manuais com os cursos e, e eu super me interessava. Ou seja, o que a cidade oferecia não era o suficiente para mim. Naquela época não tinha nada de internet, o máximo É. era novela, Rede Globo, enfim, nós éramos muito limitados, né? E Isso. aí eu comecei, né? Fiz curso de secretariado à distância, todos os cursos que tinha recomendado para minha faixa etária eu estava lá fazendo. E por incrível que pareça, eu aprendi Excel à distância sem computador, assim, No- tendo uma grande noção, sabe? E eu ainda lembro que o meu primeiro computador era um 486 e foram 4 pessoas que compraram um computador. Tipo uma sociedade. E nessa Para poder sociedade comprar. era eu, meu irmão e mais 2 irmãos, amigos dele, né? E aí a gente comprou o computador com muita dificuldade, aí começamos a fazer uma escala de quem ia usar o computador ficava lá no fundo da casa, e aí a gente se sentia meio que
invadindo o espaço, enfim, assim, com muita dificuldade. No frigir dos ovos, eu, como sócia desse computador, nunca usei o computador. Nunca chegava a minha vez. Então, assim, é, isso é um paralelo, né? Só para mostrar que quando você tem vontade de aprender, você vai buscar as ferramentas, seja lá aonde for, né? Então, eu sempre, em todas as minhas fases, eu estava sempre tentando buscar coisas, né? E aí, já na fase adulta, mãe, trabalhando, essas inquietações elas nunca pararam, né? Eu sempre imaginava, não, eu estou aqui, eu gosto do que eu faço, eu escolhi, acredito que foi o caminho certo, mas na verdade a gente acaba escolhendo muitas vezes não aquilo que a gente quer, né? Ou por influência dos outros, ou então por falta de oportunidade, né? E às vezes o medo de encarar os desafios. Porque na minha época, as pessoas elas migravam, né, da sua cidade, ali do interior, e iam para as capitais, iam enfrentar uma vida completamente diferente. E eu não tive essas oportunidades, né? Então, ficava uma coisa muito limitada. Então, acabei enveredando por esse caminho da administração de empresas e trabalhei em empresas familiares, enfim, a minha vida inteira, mais de 20 anos. E aí eu sempre estava correndo atrás, até que finalmente eu fui trabalhando a questão do medo, uma certa insegurança de não conseguir me recolocar. Aí você também vai pensando sobre essa coisa da idade, né? Eu já estava com mais de 35 anos. Então, algumas inseguranças que foram sendo trabalhadas e esse processo aproximadamente 1 ano e meio. Não foi um processo Entendi. fácil, porque uma das emoções que nos dominam é o medo, né? O medo ele acaba engessando algumas situações, tornando o resultado bem mais, né, demorado. Então, Lento, é. basicamente foi isso que me aconteceu. Ah, que legal. Muito bom, Lani. Obrigada pelas contribuições até agora. Então aí eu queria que você divulgasse um pouco o seu trabalho, né? Que eu sei que você tem muitos projetos, muitas coisas, e falasse daí, então a gente conversasse sobre a questão da escrita, né? Então, sobre projetos, né? Eu sempre fui muito uma pessoa inquieta, né? Uma mente inquieta com muitas coisas. E eu comecei a perceber, né, que a gente precisa criar um ritmo que seja algo que nos dê um certo bem-estar, né? Que não nos cause tanta ansiedade, porque muitas vezes essa coisa de você estar sempre buscando, 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 isso não é totalmente saudável, né? Então, há uns 3 anos atrás, né, os projetos que acho que você conhece, o projeto do Escrevaste, vários cursos. Então, eu fui diminuindo um pouco mais o meu ritmo, procurando me focar em algo que me representasse de uma forma realmente assim, sabe, mais da minha essência. Então, eu passei a pesquisar a fundo, né? A escrita é algo que me acompanha desde sempre, desde a infância, todas as fases da vida. E através disso, eu passei a utilizar não só em processos de desenvolvimento pessoal, como também o uso na clínica, né? Com os meus pacientes. E Hum. daí, eu sou uma apaixonada pela escrita. Não há um dia da minha vida que eu não escreva. Ai, que bom, E é isso. que gostoso. Então, até, Ai, ó, que tem delícia! gente A mãe de falando. uma amiga, Cleide, seja É, bem-vinda! Mãe de coraçõezinhos aí, que é o combustível, para nós. Olha, Cássia, uau! para saber se o assunto está atraente, né? Que bom. Obrigada pela presença de todos, viu? Gratidão. Gratidão. Então, e sobre a escrita, né? A gente ouve falar ainda que a escrita manual ela é
totalmente diferente da escrita, por exemplo, digitando, né? Então, eu comecei, por exemplo, a escrever manualmente. Inclusive, teve uma fase da minha vida, eu aprendi há muito tempo sobre escrita criativa. Eu fui num grupo de jovens e era um sábado, a gente fez só um módulo, era um sábado de manhã, e era tipo aquele brainstorm que fala, né? Que você. Chuva de ideias. Ideias, tempestade. É, isso. Aí eu fiz um módulo e era assim, isso lá quando eu era adolescente. E aí então eu vinha praticando, e nos cursos que eu fiz com você também sempre teve, não foi especificamente sobre a escrita, os dois que eu fiz, mas sempre teve ali alguma coisa sobre isso. E fases da minha vida ali que eu precisei, que eu estava mais, digamos que com dificuldades mais emocionais, nossa, foi realmente muito importante para mim essa questão da escrita, porque às vezes a minha cabeça estava num turbilhão e só de eu colocar ali no papel parece que já dava uma boa clareada, sabe? E daí a pouco tempo eu descobri um aplicativo que me ajuda na minha rotina matinal. E tem Sim. lá a parte de escrita, só que daí é digitada. E aí eu queria perguntar para você, né? Tipo assim, eu sei que existe diferença, mas qual a diferença e o que que você recomenda? Então, não há, pelo menos até onde eu busco, né, essas respostas, não há nenhuma pesquisa que dê números, né, que garanta que uma seja melhor que a outra, né? Obviamente, Sim, a escrita, quando a gente utiliza o papel, né, o lápis, ela, ela é mais complexa, né? Porque você, além de você estar trabalhando ali a sua coordenação motora, você para escrever, você precisa de maiores articulações para você estar colocando ali no papel. É, primeiro que também, quando a gente escreve, é como se você gerasse um grande senso de responsabilidade. Para você, você não vai sair escrevendo qualquer coisa, né? A gente sempre tem a impressão de que aquilo que nós escrevemos, mesmo que alguém não nos leia, né, a gente está escrevendo para o outro. Nem que esse outro seja nós mesmos, nós né? mesmos. A gente gera esse senso de, de compromisso, de comprometimento, né? Eu lembro até há muito tempo atrás, em um dos cursos do Laí Ribeiro, né? Ele falava que a escrita ela tinha um poder. Era um tempo que eu nem pesquisava assim muito sobre a escrita, mas isso ficou bem gravado. Que se você prestar atenção, as propagandas de produtos, aquelas propagandas que pede as campanhas, né? Que pede para você ser assim, escreva, na época o exemplo que ele usou, escreva uma frase sobre o sabão tal. E aí você manda e aí você vai concorrer. Então, Sei. a pessoa iria escrever algo, certamente para concorrer, você ia escrever algo positivo. Mesmo que você usasse lá aquele sabão e ele não fosse lá essas Tão Coca-Cola toda, né? positivo assim. Isso, tão positivo assim. Mas só o fato dele escrever, internamente ali ele estava gerando um compromisso. E aí ele até falava, né, que certamente ele iria usar aquele sabão, ó, acreditando que realmente. Então, assim, o marketing, né, ele se apropriava desse conhecimento, né, Sim. da escrita e se utiliza muito, né, nas campanhas publicitárias. Então, o fato de ser mecanizado, né, a escrita mecânica, que hoje está aí substituindo a escrita em si, Ah, ela é mais prática. Não é que ela seja assim, não tem nenhum benefício. Tem benefícios. É tanto que na década de 90 houve uma grande explosão de blogs, né? E até hoje se utiliza ainda muito os blogs, né? sim. E também traz esses benefícios. Mas, na minha opinião, ele não traz tantos benefícios quanto a escrita com o lápis, né? E eu ainda recomendo assim, que, por exemplo, eu não uso esferográfica. Eu uso Hum, lápis de madeira. Se eu sei. estiver em um local hoje mesmo eu estava numa reunião e aí me ofereceram
uma caneta para escrever uma data na minha agenda. E aí eu fui lá na minha bolsa catar o meu lápis para Lápis. escrever e a pessoa, eu senti que ela ficou assim meio que olhando de lado, ela recusou minha caneta. Mas enfim, mas é porque é uma preferência minha e eu acredito que é algo mais natural e eu me conecto melhor com essa escrita, o próprio correr do lápis no papel, sabe? Assim, existem lápis especiais para escrever. Enfim, os amantes da escrita vão me entender. É um mundo a ser desbravado. Que legal, legal, Lani. E aí, então, Ah, ah, tem um monte de gente aí que entrou e acenou. Muito obrigada. Eu não que falei nada para não cortar, que a Lani estava comentando ali sobre. sejam Mas bem. muito obrigada pela presença de todos. E se tiverem dúvidas, né, o que a gente está falando aqui é sobre a escrita, e se tiverem dúvidas, quiserem fazer qualquer comentário, fiquem à vontade, vão ajudar. E E aí, perguntem, né? Perguntem aproveita. coisas. E aí, Lani, me conta assim, a indicação é para escrever livremente, né? Isso, as pessoas elas muitas vezes perguntam assim: "Bom, eu não tenho hábito de escrever. Por onde que eu começo? O que que eu vou escrever no papel? Que escrita é essa?" Como você falou, existem vários termos, né? Escrita criativa, escrita... para cada um desses termos existe como se fosse assim um objetivo, né? A escrita criativa, por exemplo, que eu acredito que quem se conecta muito com essa escrita é a Ana Holanda, né, do Rio de Janeiro, que ela tem livros. Por exemplo, a escrita amorosa, afetuosa, talvez conecte mais com a Gabriele Ribas, que é a Hum, Gabriele do Caderno da Gabi. Então, no meu caso, a minha pesquisa é mais voltada para a escrita expressiva, porque eu entendo que é algo realmente livre e que está conectando mais com essa coisa do autoconhecimento, das emoções. Não que as outras não estejam, né? Todas elas, todo o ato de escrita, ele, de certa forma, ele vai ter os benefícios, né? Mas é uma escrita que ela não tem regras, ela não é uma coisa engessada. Bom, mas por onde começar? Se você está com muita dificuldade, você não sabe o que vai escrever, comece escrevendo sobre o que você está sentindo, né? Como que você está nesse momento, né? Como é que você gostaria de estar? Então você vai lá e começa. Hoje, dá para você, nós somos muito barulhentos. Então, às vezes a gente não se percebe, você não se conecta com você mesma. Para um pouquinho do seu dia, sabe? Aquieta num cantinho da sua casa. Cria um ambiente de harmonia, né? Hoje a gente está precisando, sabe, ter umas pausas, é, explorar mais a nossa intuição. A nossa intuição está muito ligada à nossa sabedoria interna. Então, diminuir mais esse barulho, né? Então, existem várias ferramentas, né, que podem ser utilizadas. Por exemplo, hoje eu ando muito conectada com a natureza. Então, coisas que, por exemplo, eu não era uma prática, eu plantar, né? Depois hum, da pandemia, né, a gente precisa se conectar com a natureza. Então, a casa é muito fechada, a casa não tem jardim e tal. Então, vamos fazer, seja lá o que for, para tentar ver algo verde dentro dessa casa, sabe? Da vida. Então, trazer essa harmonia. Então, eu aprendi a plantar e você observar os movimentos da natureza, sabe? Isso é muito importante. E isso acaba sendo, trazendo percepções, trazendo inspirações, e você vai se conectando. Então, você fazer uma relação entre os movimentos da natureza com os seus movimentos, sabe? São coisas assim incríveis que você vai descobrir, entende? entendo. Por exemplo, alguns dias atrás eu ganhei umas mudinhas de plantas. Eu tenho até uma aqui, vou mostrar. A minha filha fala: "Mãe, você é a louca dos copinhos." Então aqui é um copinho de café.
E aí eu plantei uma Aham, suculenta, assim, ela tá até assim, meio caidinha, porque hoje eu não coloquei água, né? que E, graça. e aí, assim, E ficou um algumas, charme. Um copinho algumas de dessas, café. um copinho de café, né? Aí fala assim, um momento para o que você gosta. Então eu achei tão mimoso que eu falei, eu quero isso aqui perto de mim, vai estar sempre me lembrando que eu preciso fazer o que eu gosto, né? E aí eu percebi que várias mudinhas não não vingaram, né? Ou eu plantei numa terra que não estava boa, ou eu não coloquei a quantidade de água necessária. Então eu começo a fazer essa relação com dificuldades minhas, porque eu sei que nem sempre tudo aquilo que eu me proponho para fazer eu vou alcançar. Então, todas essas traduções eu posso levar para minha escrita. Eu posso levar essa clareza, porque a escrita você vai estar materializando, né, os seus conteúdos internos e você vai ter clareza e mais compreensão. E às Uhum. vezes trazer para a sua consciência, né, para a superfície, né, coisas que estavam adormecidas. Escondidas. Sim, exatamente. Então, É. basicamente isso. E sem julgamento, né, Lani? E sem julgamento, porque o papel não vai. Eu até trouxe uma passagem. Esse livro é um dos livros do. O Milagre da Manhã, né? Do Hal Elrod. Eu acho que é isso. Que ele fala assim, ó. Quem fala é uma frase do Rolf Smith. Ideias podem surgir de qualquer lugar e a qualquer momento. O problema de fazer anotações mentais, né, deixar só na mente, é que a tinta se apaga rápido demais, Hum. né? Quando não, né, acrescentando aqui, acabam se misturando no emaranhado de pensamentos que a gente tem. Então você imagina que muitas ideias boas que nós temos, elas acabam se perdendo, porque não tem uma continuidade. E por conta dessa necessidades que nós temos o tempo inteiro de estar conectando coisas, solucionando coisas. Você tem uma ideia, ela se mistura com outra, ela poderia ser uma ideia a princípio boa, mas você não teve uma continuidade, então aquela ideia se perdeu. Uhum. Se ela estivesse no papel, mesmo que ela fosse inconclusiva, você em outro momento você poderia voltar lá, ler aquilo, Relembrar. relembrar, entendeu? Em um outro momento se inspirar e fazer nascer algo que estava na gaveta, entende? Sim. Então, é muito, muito, muito importante. A escrita, ela é assim, o pezinho que a gente coloca para materializar os nossos sonhos, nossos projetos, o nosso planejamento. E ela pode se ampliar para todas as áreas da nossa vida. Uhum. Oi, Nara! Nara, facilitadora do Florescer. Boa Ai, noite. Oi, pai. Papito. Oh, Papito. Ai. Ô, Lani, então assim, vamos para a gente finalizar. A gente usa um caderno. Como que você faz? Você usa um caderno, você usa um diário, a gente faz isso na agenda. Dá uma luz aí no fim do túnel. mas assim, deixa eu só ver. A live já vai finalizar? Não, não, para a gente finalizar, concluir Aqui já esse. tá 19. Ah, é porque nós, na minha cabeça tinha sido 19. Não sei, Ah, é, coloquei na cabeça verdade. que tinha 19. Eu falei Não, aqui, ainda temos. Eu estava aqui também apreensiva. Não, ainda temos meia hora. eu sou bem falastrona, e se deixar, sim, qual que foi a pergunta? Repete? Então, que lugar que a gente pode usar para fazer? Assim, um diário, como você faz? Você usa um caderno, um diário, uma agenda? Que jeito você faz? Então, isso vai muito do estilo que a pessoa tem, né? Não tem por exemplo, eu saio escrevendo onde eu acho conveniente. Eu trabalho com as ferramentas que eu tenho naquele momento, né? Eu, Sei. eu sempre ando com uma cadernetinha dentro da minha bolsa e ando com a minha agenda, que são, por exemplo,
Essa é a minha agenda desse ano, né? Ela tá, ó, bem verde, né? Que linda. Eu gosto de cadernos sem pauta, só que esse ano, como eu me apaixonei pela capa, esse veio com as pautas, né? E assim, branquinho, não é nada. E aí eu vou criando os meus movimentos, né? Eu vou traçando aqui, vou colocando os meus compromissos. Então aqui é a minha agenda, onde eu marco os pacientes, onde eu marco os compromissos, as lives, né? Então, assim, os assuntos que eu não posso, né, de forma alguma, deixar de lado, né? Então, eu ando com ele na bolsa e um bloquinho de anotações para anotar o que me vem na mente. Às vezes, se eu não tiver um papel acessível, eu vou no celular e gravo um áudio. Surgiu uma ideia, surgiu Hum, uma inspiração. Então, a Marta já Bolar, fiz isso. assim você ativa memórias esquecidas. É, quando? Eu não entendi a que ela referiu. Acho que quando você escreve, né? Você estava falando sobre a escrita. Quando você começa a escrever, você Sim, consegue ativar memórias esquecidas? então, de certa forma, sim. De certa forma, sim. Depende do momento, né? E o que você está se propondo ali. Mas sim, você pode sim ativar memórias esquecidas. Eu não diria assim com tanta precisão, sabe? Assim, muito direta, porque tem vários caminhos até você chegar a uma memória esquecida, né? Talvez a escrita diretamente assim, eu vou escrever. Não, eu não acredito que tenha esse poder, mas dependendo do cenário, né, do momento, sim, com certeza. É, então eu vou lá, gravo um áudio, e aí no Uhum. momento apropriado eu vou e escrevo, né? É, até um curso que fez, se escrever ativa memórias, ou mesmo um curso que fez. Bom, Marta, essa eu vou ficar te devendo, sabe? Porque eu não tô conseguindo, assim, é, conectar bem a ideia, mas eu acredito que a escrita ela não tem bem esse viés de você ativar uma memória, né? As memórias elas podem ser ativadas através de outros gatilhos, né? Nós somos mais assim visuais, né? É... Agora, se você está de repente contando uma história, se você está resgatando uma situação, resgatando algo, você pode ativar as memórias, porque as memórias normalmente elas são ativadas através dos nossos sentidos. Por exemplo, é, se eu sinto um aroma, então o, é, o nosso olfato ele está muito vizinho às sinapses das memórias. Então, o olfato ele é um caminho por onde a gente ativa muito mais rapidamente a memória, né? Nós também somos muito visuais, ou seja, os nossos cinco sentidos, né? Eles, eles chegam mais facilmente às memórias, né? E Eu a escrita é acredito que ela, funcional. eu acredito que ela deve estar falando, acredito eu, que se ela escreve num curso, por exemplo, eu fiz um curso e aí eu uso mais a escrita para Ah, ativar, porque tem gente que eu acho que é nesse sentido, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que eu mesma, entendi, se eu for fazer um resumo, se eu não escrevo, parece que eu não consigo. Eu acho entendi. que pode ser nesse sentido. Pronto, pronto. Por exemplo, as lives. As lives eu pego uma folha em branco e eu coloco palavras-chave. E a partir das palavras-chave, eu vou desenvolvendo o tema mais ou menos que a gente vai falar. Então, com certeza, ele serve, a escrita vai ajudar a fixar, né? A fixar o conteúdo, porque você vai estar registrando de uma forma melhorada, digamos assim, a sua memória, né? Você está imprimindo o seu pensamento ali, né? Articulando o seu pensar colocado no papel. Pronto, acho que foi respondida, né, Marta? Vamos para frente. Então Vânia vamos. Maciel, Niterói.
Então, Lani, então bom, vou fazer um resumo. Então, assim, a escrita Tá, é importante a gente usar o que a gente se sente bem, né, para usar. Eu, por literal. exemplo, eu usei um caderno que eu tinha e metade desse caderno eu usava ele como planner e a outra metade eu usava para poder fazer as minhas escritas. E aí eu colocava na ordem ali as ideias que surgiam, não tinha assim uma coisa, né? Eu ia terminava aquilo e já concluía a do outro dia ali embaixo. E acontecia às vezes de eu voltar lá atrás e ler alguma ideia que tinha ficado solta e realmente o que você falou, né, de relembrar de, nossa, eu tinha escrito isso e eu acabei esquecendo disso. Olha que interessante. Então, por exemplo, assim, eu não estou fazendo propaganda do Milagre da Manhã, tá? Mas, assim, é um diário que me ajudou muito, né? Para assim, ajustar realmente a rotina, ou acordar mais cedo, porque eu sou uma dorminhoca nata. E aqui ele fala, né, da importância, a possibilidade de você voltar, né, nos seus escritos e reler. E o que que você ganha em voltar? Você vai poder ter a oportunidade de ver o quanto você evoluiu, né? Porque isso é perceptível, né? Ou então evoluiu, né? Em alguns aspectos, para algumas pessoas. Mas a evolução é mais comum, né, nas pessoas. E também algo que ficou lá atrás inacabado, você tem também essa oportunidade de, porque você teve outras experiências, digamos ao longo de um ano, né? Aqui é um diário, então há um ano atrás eu vou, né, reler e vou me conectar com aquela data um ano atrás. Então, as minhas experiências são outras, né? Eu tenho um outro know-how agora. Então, eu posso, sabe, fazer esses paralelos, né? E usar isso em prol, né? Do meu conhecimento, da minha evolução. Então, assim, é É, muito importante você ter acesso. Agora, para alguns casos, quando você usa a escrita assim num processo que seja mais doloroso, de algo que não ficou bem ultrapassado, às vezes você voltar num conteúdo que é meio que uma ferida, sabe? hum, Talvez não, você precisa fazer as pazes com aquilo ali. Então, algumas situações, talvez a escrita ela não seja o ideal, você voltar naquilo ali e aí de repente você dá uma regredida nisso. Então, são coisas que também precisa ter um certo cuidado, né? Você tem que se é, sentir bem, né? E isso é o que deve refletir da sua busca, né, pelo aprimoramento. Mas assim, ter sempre essa coisa do cuidado, né? Começar a se perceber mais, enfim. A escrita ela vai estar sempre permitindo o enfrentamento das emoções, né? Das nossas emoções em algumas situações. Assim como você, por exemplo, você assiste a um filme, né? Digamos assim, dramático, que você se emociona, você chora. E ok, daqui a alguns dias essa sensação vai passar e você vai, vida que segue. A escrita também ela vai poder provocar em alguns momentos, sabe, essas emoções fortes, mas aí você vai ficar bem depois. Se por acaso se percebe, você está num processo de escrita e isso persiste, então, opa, é, já liga um pouquinho do alerta, né? Então, o que que tá aqui pegando, né? Então, de repente, assim, você está passando por um processo mais doloroso. E, assim, tem N situações, né? Como rompimento de um relacionamento, um filho que saiu para casar, uma, uma transição de carreira, situações, né? Que nós costumeiramente vivemos. isso. Né? Então, Ah, já vem aconteceu cá. comigo de pensar sobre um tema que eu precisava, inclusive eu estava fazendo terapia, e aí era um tema que estava mexendo comigo e que ficou de tarefa eu pensar sobre aquilo durante a semana. E Hum, aí eu usei da escrita para mim poder investigar mais dentro de mim o que estava acontecendo. E aí fluiu, sabe? Porque aí eu consegui encaixar. Parece que foi um quebra-cabeça, assim, que eu encaixei.
sabe? Uhum. Eram coisas escondidas, sentimentos que quando eu ia falar, às vezes não tinha muito sentido. E depois que eu consegui escrever sobre aquilo, eu consegui ter uma visão ampla, assim, de tudo que estava acontecendo dentro de mim, sabe? Justamente porque é como se a gente pegasse, né, essa subjetividade, essa coisa que flutua, né, e, sabe, colocasse num grande mapa e ali você pode ter uma visão ampliada, né, daquilo. Então, a escrita, ela tem essa possibilidade, né? Como também é muito comum das pessoas, assim como é uma pessoa que trava a fala, né, que ela por medo de julgamento, enfim, traumas, às vezes as pessoas elas ficam muito reprimidas, né? A escrita também é possível de ocorrerem bloqueios, né? Então tem pessoas que chegam assim para começar um processo de escrita bem bloqueada, sabe? Entram num processo, como por exemplo do florescer mesmo, que é a primeira parte existe muito essa coisa da ludicidade, a gente se atrai muito por isso. Então acham o processo muito, sabe, lindo de viver, se conectam com o resultado daquele mapeamento que você faz e tudo. Só que aí quando vão para a fase final, que é a fase de realmente você escrever, aí se congelam. Então, o profissional que vai estar conduzindo isso, né, ele tem que estar bem esperto, né, para tentar ver, poxa, será que é um bloqueio? Será que é uma dificuldade que ela tem? Será que é porque ela não está gerenciando a rotina dela, ela não tem tempo para ela? Porque a escrita acaba sendo um autocuidado, né? Acaba sendo um amor que você tem, né? Um É, auto-amor. Porque é um momento seu, né? E a gente lembra disso muito na nossa adolescência, né? Quantas horas é, a gente não ficava ali escrevendo, enfim, de várias formas. é verdade. Gente, façam perguntas, eu adoro Façam perguntas. perguntas. Estou vendo esse E, coraçãozinho aí. aham. Então, a minha pergunta ia ser justamente essa. Às vezes acontece comigo de eu chegar para escrever e bloquear. Não vem nenhum assunto à mente, não vem nada, e eu escrevo alguma coisa assim, aconteceu isso, alguma, como se fosse um relato do que aconteceu no dia, para não ficar sem escrever. Mas acontece às vezes desse bloqueio. Mas isso está muito ligado à nossa resistência. Nós assim, somos camadas, né? Nós somos várias camadas, uma por cima da outra, né? Que é o resultado da nossa trajetória, das nossas experiências, e muitas dessas experiências são negativas. Então, você vai criando essas resistências. Por quê? O nosso cérebro quer nos proteger o tempo inteiro. A gente quer o quê? Zona de conforto. Você não quer gastar sua energia para você estar se envolvendo em problemas, para você sentir dor, se sentir angustiado. Então a gente está sempre querendo buscar essa zona de conforto. Então, muitas vezes, como forma de nos proteger, você não quer lembrar, você não quer gastar sua energia para se envolver com determinadas coisas. Então, se bloqueia realmente. É uma resistência, né? Mas, por exemplo, na psicologia existe um fenômeno chamado de habituação, que acredita-se que quando você está mais em contato com um trauma, né, você continua ali, aquele trauma ele vai suavizando, ele vai amenizando, porque você vai se habituando àquilo ali. E o autoconhecimento, quanto mais você vai se conhecendo, você vai entendendo como é o seu funcionamento, como que as coisas acontecem. Você começa a enxergar possibilidades, você começa a ressignificar coisas. Então, uma série de coisas, assim, sabe, se abrem, entendeu? E você vai vivendo um processo de evolução mesmo, né? Vai se desenvolvendo, aquilo vai perdendo força, você vai fazendo as pazes com... Vai desabrochando a flor, É como se florescendo. fosse, eu sempre falo, é como se fosse uma grande coxa de retalhos. Nós somos uma grande coxa de retalhos. Nós somos um grande quebra-cabeça. Então, juntar essas pecinhas, né, é complexo, né? Nos traz dores, e a gente não quer sentir certas dores, né? Mais densas, né? Profundas. E aí é importante nesses momentos que a gente trava, a gente se dá esse tempo,
ou a gente enfrentar, ou a gente dá um tempo e depois enfrenta. Vai depender, né? Por exemplo, na certificação do Florescer, da metodologia, que é uma coisa que eu sempre passo assim para todos os profissionais. Gente, a gente vai estar lidando com pessoas. Essas pessoas muitas vezes têm demandas muito importantes, né? Então, é muito assim importante estar atento a quais são essas demandas, né? Assim, o nosso senso de responsabilidade que nós temos. Digamos, uma pessoa que há 2 semanas perdeu um filho em um acidente, um exemplo. Ou seja, isso é algo muito, 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 muito denso. Essa pessoa, ela vai demorar muito tempo Muito para tempo. um luto, vai viver um luto, ela não vai ter condições, né, é, lógica, né, de viver qualquer que seja o processo. Claro. Então, há momentos e há momentos, né? Então, para algumas coisas você pode entrar. Já aconteceu casos da pessoa, ela está vivendo um processo de divórcio. Inicialmente, ela se interessar pelo processo do florescer, ela até fazer, né, a primeira fase, que é a pintura da mandala. E aí, quando chegar na hora da escrita, ela chegar para mim e falar: Lani, eu não estou preparada. Está doendo muito. Eu não consigo. E, ok, vamos parar. Não vamos mexer nisso. E aí passa-se um tempo, passa-se um tempo, e aí ela fica reverberando aquilo ali, né? E aí chega, procura novamente. Vamos começar de novo? Agora eu estou mais preparada? E aí a própria pessoa entende que aquilo ali vai ser benéfico, e aí vai e deslancha. Ou Uhum. então, tem pessoas que chegam e falam: Ah, não gosto de escrever, eu não tenho nada para escrever, nadinha. E aí vai ver a pessoa que mais escreve, a pessoa me liga e fala: Lana, escrevi umas 7 páginas hoje. Escrevi, chorei horrores, sabe? Fui dormir mais aliviada. Então, Uhum. Tem a uma gente pergunta aí. é interessante que desde nossa adolescência já escrevemos. Minha pergunta é: tem algum escritor que trabalha a escrita como ferramenta terapêutica? Ah, tem sim, vários. Assim, aqui no Brasil, nós temos algumas pessoas, né, não com essa coisa assim mais tipo de cunho científico, acadêmico, né, são sempre fontes de pesquisa, né. Aqui a gente tem, como eu falei no início, a Gabriele Ribas, que ela é psicóloga, tem o Caderno da Gabi, né, tem canal no YouTube, enfim, vocês vão achar facilmente. Tem a Tá. Ana Holanda, que é do Rio de Janeiro, trabalha mais com escrita criativa. Tem a Adriane, agora me faltou, é da Papolier. Esqueci o sobrenome dela. Adriane Nóbrega, que também é psicóloga, ela trabalhava muito com essa coisa de papelaria terapêutica, então ela também, né, se afinou muito. Trabalha também com a biblioterapia, que também é uma ferramenta muito bacana, né, que você, através da leitura, você vai conectando e também vai usar a escrita, né. Então, é, e existe, assim, vários outros escritores, né? Eu recomendo muito o livro Milagre da O Manhã. livro. Tem um também que é o meu xodó, que eu fiz, eu já usei várias vezes, né? O que é o caminho do artista, da Julia Cameron. É muito bacana, né? Para inquietos que nem eu. Aqui também para quem gosta de listas, né? Eu uso muito listas, tem esse Eu adoro lista. listografia, sua vida em listas. Então, isso aqui acaba levando a gente lá para o mundo da adolescência. Você vai conseguir listar várias coisas interessantes. É, eu também, é um queridinho também, um livro, uma leitura maravilhosa, que é o livro da Anne Frank, né, o Diário, que isso aqui é sabe assim, um exemplo, né, sabe, eu nem sei que, de resiliência, eu nem sei que palavras adequadas para falar, né, uma dose altíssima de bom humor, de esperança, muito emocionante, e assim, tem várias ferramentas, né, onde tem o florescer, né, as cartinhas de Então, florescer, fala um pouco mais sobre florescer. deixar, né, as cartinhas do florescer, que é um método que foi desenvolvido por mim,
que é uma ferramenta lúdica, né? São cartas, são 89 cartas, né? Eu exploro as 4 dimensões do ser humano e as 12 áreas mais importantes da vida. No florescer, no método, a gente vai utilizar a parte lúdica, que é uma pintura de formas gráficas, identificando esses pilares, né? Tem tipo um gráfico, tem tipo uma mandala, para quem gosta de mandala, tem uma flor. Então, assim, é um recurso, tem também desenhos para trabalhar a criança interior, que é algo também bem importante. Que legal, Lani. Você utiliza as cores. Esse ano eu trouxe também a novidade, que é um planner, onde você vai poder tanto trabalhar o seu processo de escrita durante o ano inteirinho, como também você pode usar como um planejador mesmo, todas as ações para a semana, para o ano, para o dia, enfim. O Florescer hoje tem uma certificação, né? A gente já tem mais de 200 é, profissionais certificados, né? A nível Que Brasil, legal. fora do Brasil. É um projeto que já tem mais de 2 anos. E, e assim, são recursos e ferramentas que qualquer profissional, né, que trabalha com o desenvolvimento humano, psicólogos, coaches, pedagogos, fonoaudiólogos, enfim, podem utilizar. E, e é isso. O que mais querem saber? Muito legal essa sua metodologia do florescer. Mas aí para fazer só profissional. Se a Não, pessoa quiser fazer como, por exemplo, né, não. uma pessoa comum quer usar. Qualquer pessoa pode sim adquirir. Existe a versão digital, né? Que foi assim, bombou muito nessa coisa da pandemia, né? Para os Hum, profissionais, para ajudar nos atendimentos, né? Facilitar os atendimentos online. Existe o kit que qualquer pessoa pode comprar e existe é, a certificação, que é para quem quer utilizar realmente o recurso. Não que seja algo obrigatório, só posso usar se eu tiver a certificação? Não. Mas ele vai te dar um pouco mais assim de aprofundamento, né, nos cuidados, um pouco mais da teoria. isso para se for a pessoa usar com outra pessoa, né? A Isso, nos seus certificação. atendimentos. Isso, nos seus Sim, atendimentos. entendo. Que mais que até um curso que fez tem problemas. Não entendi. Assim você ativa a memória das pessoas. Acho que eu estou lendo atrasado É, você aqui. tá lendo lá para cima. A Sebastiana respondeu. Legal, muito legal. Então tá resolvida a pergunta dela. Então, gente, é isso. E eu adoro escrever. E espero que vocês, né, tenham gostado. Não sei o tempo que a gente tem. Tem mais alguns minutinhos aí. 8 minutinhos. Mas 8 minutinhos. Então, os benefícios da escrita, acho que ficaram bem claros, né? São Quando a milhares, né, Lani? eu vou dar uma pincelada aqui para a gente concluir, né? Primeiro, a escrita, ele permite o enfrentamento das emoções. Eu acho que a maioria das pessoas, elas precisavam ser psicoeducadas com relação às emoções. Porque as emoções, elas são inatas, né? As principais, as primárias, né? E outras a gente vai aprendendo à medida que a gente vai vivendo essas experiências. Então, se você não entende suas emoções, fica muito difícil de você lidar, né? Com, por exemplo, ansiedade, depressão, coisas que vão nos acometendo, né? Então, assim, eu acho a base, sabe? A escrita acaba fortalecendo as relações sociais e os laços de afetividade. Por quê? Porque se você está fazendo um processo com você, está cuidando de você, você vai cuidar melhor do outro também. Então, é inevitável que não haja esse fortalecimento. Vai promover a organização das ideias, dos pensamentos, né? Vai aumentar, obviamente, o seu nível de saúde, tanto física, mental, o seu bem-estar psicológico. Porque também tem outra coisa, a gente acaba acumulando problemas, dificuldades, coisas para solucionar, sabe? Aquelas pessoas, né, a grande maioria, ou vive mais no passado, lamentando, ou vive muito ansioso pelo futuro. Então, É, pouco no presente. você
acaba com, quando você coloca no papel, você está esvaziando. É um processo de saída. Então você vai ao mesmo tempo elaborando essas situações e vai se livrando daquilo. Então você vai desocupar a sua memória de trabalho. Obviamente você vai ter mais criatividade, você vai ter mais espaço para outros conteúdos, né, que realmente são mais saudáveis e importantes, né? Legal. Ajuda a clarificar, né, e reestruturar suas prioridades, porque você, já que você vai ter essa limpeza assim no seu Winchester, né, como um computador, vai desfragmentar, vai sobrar espaço para você poder se espalhar mais e organizar com mais sossego, né? Vai ajudar você a se autorregular mais, porque você vai estar em contato com as emoções. Então, se eu estou em contato com as emoções, com a raiva, com algumas coisas que vão borbulhar a partir da escrita, obviamente eu vou aprender a me autorregular. Sabe? Um bebê, quando ele está chorando muito, às vezes os pais não deixam ele chorar um pouquinho, ele não vai aprender muitas vezes a se confortar sozinho. Então, você também vai viver algo parecido. E isso vai aprender, assim, não só autorregulação, mas a lidar com você mesmo, né? Com suas questões internas. E a, obviamente, florescer a escrita, né? Que é a essência master, assim, do florescer, por exemplo, é você florescer, desenvolver. Né? Eu sempre falo muito essa coisa, do florescimento humano, né? Que é como se fosse um florescimento. É verdade. Que Ok? bom, maravilha, adorei o nosso bate-papo. Queria saber se tem mais alguém que tem alguma pergunta aí para fazer. Nossos últimos 4 minutinhos, né, Lani? Nossa, eu falei tudo o que eu queria. É. E eu gostei muito, muito obrigada, ajudou muito. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que estava assistindo. E gratidão, gratidão por ter aceitado o meu convite, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente essa noite, viu? Tá, eu que agradeço, fico imensamente feliz. Que bom, Luiz, que ótimo. E assim, o recado final que eu dou para vocês é que vocês, sabe, assim como a gente escolhe um local de oração na nossa casa, um cantinho especial, sabe, cria um ambiente, né, harmonioso ali. Hoje já está mais do que comprovado que, assim como a meditação, a oração nos traz benefício, né, a escrita também vai trazer. Então, cria um momento ali para você, sabe, para escrever, seja lá o que for, seja, sei lá, ouvindo uma música, escrever a crítica de um livro, de um filme, enfim, coisas, poemas, né? Tem pessoas que conseguem muito bem, né, transportar esse pensamentos, né, na forma de poemas, né? Foi Então, verdade. tem muitas coisas assim na internet, né, que possam inspirar. Então, é o que eu recomendo, tá bom? Que legal, muito Pessoas, obrigada. Boa noite, obrigada a todos que participaram aí com a gente ao vivo e tenhamos todos uma boa noite, uma excelente noite. tá, gratidão. Beijo virtual para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, beijos.